Bom dia para quem está vendo a nossa gravação, bom dia de novo para o Eduardo, que está aqui com a Bom gente. dia. Na aula de hoje, nós vamos dar seguimento na parte do Coppelia Sim, só que eu vou fazer uma breve introdução dos sensores, eu acho que são sensores que vocês não conhecem. O objetivo não é que a gente mergulhe no que é o sensor, vocês têm uma disciplina só para isso. É para vocês terem uma ideia do que é usado hoje em dia em robótica, principalmente pensando em robótica móvel, robótica industrial. A gente pensa bastante em encoder, talvez em LiDAR, mas em robótica móvel são sensores bem presentes, tanto terrestre quanto aéreo. Tá? Vamos lá. Então, hoje vou apresentar conceitos básicos, relembrar, vocês têm a disciplina disso, caracterizar alguns sensores usados na robótica móvel, não que eles não possam usar em robótica industrial, mas eles são mais de robótica móvel, e apresentar eles no Coppelia Sim, que é o nosso simulador. Os sensores eles são responsáveis pela percepção das grandezas do ambiente, e do próprio robô. Então, o robô ele precisa tanto saber o que tem em volta dele, como o seu estado atual. Se ele quer, por exemplo, um braço robótico que é de um ponto a outro, ele precisa saber se naquele ambiente tem um obstáculo, e ele também precisa saber onde ele está. Então, ele tem que ter grandezas de propriocepção, que é a percepção do próprio robô. Tá? Eles também podem ser chamados de transdutores, os sensores, porque eles transformam uma grandeza física em outra, capaz de ser utilizada pelo robô. Acho que vocês viram lá na matéria de sensores, a gente geralmente mede, uma distância e transforma isso num sinal elétrico, Isso é a transdução. Eles podem ser proprioceptivos, que medem coisas sobre o próprio robô, e estereoceptivos, que medem coisas do próprio ambiente. Até então, a maioria dos sensores que vocês usavam, eles são estereoceptivos. Se vocês pensarem lá em automação, quando a gente está medindo um nível, a gente está medindo uma coisa externa. A gente sempre utiliza isso. Estou medindo a corrente de um equipamento. Aí você está medindo uma coisa do próprio equipamento, ele é proprioceptivo. Tá bom? Em robótica, a gente usa bastante coisa proprioceptiva, a gente precisa de informações do robô, para ele entender o ambiente, tanto entender ele mesmo, quanto entender o ambiente em que ele está inserido. Eles também podem ser ativos, eles podem ser passivos. Os ativos emitem energia a fim de ter alguma coisa, alguma informação, e os passivos eles captam a energia. Quais são as características importantes dos sensores? Vocês devem ter visto lá na matéria de sensores o que é acurácia, o que é repetibilidade, o que é resolução. Isso é bem comum, mas aqui para a robótica a gente tem algumas outras grandezas, Imagina que você está com um sensor que te fala informações sobre o ambiente. Se ele tem um feixe estreito, você vai ver somente um pedacinho do seu ambiente. Então, o campo de visão é importante. O alcance, a distância sensora dele é importante. O consumo de energia, a maioria dos robôs trabalham com uma bateria, Então, se você tem um sensor que consome muita energia, a autonomia dele é prejudicada. As dimensões, o peso, isso influencia na autonomia também do seu robô. A resposta ao ambiente, se esse ambiente, por exemplo, varia a iluminação, você tem que ter uma boa resposta mesmo com a variação de iluminação. O grau de complexidade ou processamento da informação, imagina que você tem uma câmera, A imagem é muito rica, Mas você processar isso, você extrair uma informação é bastante custoso computacionalmente. Vocês devem estar fazendo a matéria lá com fortuna sobre processamento digital de imagens, Vocês sabem o tanto que extrair alguma coisa daquela imagem é difícil. Bom.
Perguntas até aí? Dúvidas? Curiosidades? Não? Opa, tudo certo. Tudo certo? Certinho. Então, eu trouxe aqui, não sei se vocês conhecem, os encoders, né? Eu trouxe o encoder incremental e o encoder e o encoder absoluto. Não sei por que tem dois vídeos aqui, mas é um só. A rotary encoder, also called a shaft encoder, can be used in positioning and motor speed feedback applications. In this video, we explain the function of an incremental rotary encoder. Incremental rotary encoders use discs which contains transparent sections that are equally spaced. A light-emitting diode serves as sender and its light is detected by a photodetector. Therefore, the encoder can generate a sequence of pulses. The output is measured in pulses per revolution, which can be used to determine either the position or the rotational speed. To detect the rotational sense, the encoder needs two tracks. The sense of rotation determines which signal coming from track A or track B is leading. Here, you can see the signal form coming from clockwise rotation. To have a comparison, you see now the signal form coming from counterclockwise rotation. Now the signal coming from track B is leading. It is now up to the electronics to evaluate these signals. Watch also our next videos. Então, esse é um tipo de encoder, né? O encoder incremental. A gente vai dar uma olhadinha no encoder absoluto e eu vou comentar sobre os dois vídeos. In this animation, you get the function of an absolute rotary encoder, as well as the principle of a multi-turn encoder. Rotary encoders are also named as shaft encoder. Measuring systems which use this type of encoders can be classified as indirect and digital. The absolute encoder has a coded disk. As an example, you see here the binary code. The construction of an absolute encoder is more complex compared to an incremental encoders, as they require a decoder. But the big advantage is that each angular position of the shaft can be read at any time, even after a power failure. That means there is no counter value to lose. Counting the number of revolutions with a multi-turn absolute encoder. This example shows a two-stage multi-turn encoder with its main components. The animation begins. For counting the numbers of revolutions, an internal reduction gear is connected to the drive shaft. The measured value is therefore composed of the angular position and the number of revolutions. Depending on the numbers of revolutions, which has to be counted, more gears with its coded disk can be added. Bom, os encoders, eles são sensores amplamente utilizados na robótica e também na indústria em geral. Eles funcionam de forma bem simplista, dizendo a posição angular de um eixo. Né? Eles podem fazer isso de duas formas, uma forma incremental, ou seja, você tem pulsos a cada fração de ângulo, né, que você gira, que é aquele primeiro vídeo, ou você tem um código único para cada posição angular. É um código para cada grau? Depende da resolução do seu encoder, ou seja, de qual é a mínima divisão, né, angular que ele consegue medir. Tá? Qual é a diferença básica entre um e o outro? No vídeo do encoder absoluto, ele explicita isso. Se você tiver uma falha no suprimento de energia, na hora que a energia voltar no encoder absoluto, você tem aquela posição marcada por um código. Então, você sabe exatamente onde está aquele eixo angularmente. No encoder incremental, você perde essa informação. É como se ele resetasse e começasse do zero. Se ele está na posição 0 graus, 90, 87, tanto faz, você perdeu aquela informação. Então, na parte de robótica industrial, ou seja, braços robóticos,
a gente sempre trabalha com um encoder absoluto. Né? Se a gente tiver uma falha no sistema, a gente precisa saber onde aquele braço está. Ele não pode voltar sozinho para o zero, ele precisa saber onde ele está, né, para ele voltar. O que é a desvantagem? Ele é um pouco mais caro do que o encoder incremental. Tá? Se a gente tivesse dando essa aula há 15 anos atrás, a gente ia falar, nossa, o preço é proibitivo, né? Hoje em dia, a diferença de preço não é tão grande. Claro que se você for comprar um sensor, um encoder para Arduino, vai cair na sua mão um encoder incremental, aquele, né, baratinho, aquele KY040. Mas você consegue encontrar encoder absoluto sem ser uma coisa, né, abusiva o preço. Bom? Professora, Pode nesse falar. caso, a gente pode fazer aplicação com motores de passo? O motor de passo, ele também, né, pelo o jeito que ele é acionado, você sabe a posição angular dele, né? Mas não é um encoder que tem ali dentro. Mas sim, você pode fazer a aplicação sim com motor de passo. Geralmente eles usam mais encoder mesmo. Sim, você fala no braço robótico, né? Isso. O braço robótico, geralmente, a gente usa um servo, tá? Pelas questões, as características mecânicas dele. Tá? A gente tem que ter bastante precisão no posicionamento e a gente tem que ter bastante torque ali, força, né? Porque ele, muitas vezes, a maioria das vezes, um braço é usado para cargas, né? A gente não trabalha com um braço robótico, que é uma coisa cara, para coisas pequenas, a não ser que seja uma coisa de muita precisão ali e tal, mas geralmente a gente usa servomotor na construção do braço robótico. E assim, eu falo, a gente usa, a gente não, né? A Kuka, os fabricantes de braço robótico. Fazer um braço robótico caseiro é possível, caseiro, né? Assim, montado por nós, é possível? Sim, mas ele não vai ter todo a precisão e todo o recurso de posicionamento, de velocidade que um fabricante de braços tem, tá? Que seria a parte lá da cinemática direta, cinemática inversa, é a parte da mecânica e da computação aliada a essa mecânica que breca a gente de construir um braço eficiente, tá? Além do preço do servo, que o servo é caro. Isso responde a dúvida ou viajei na maionese? Não respondeu, professora. Perfeito. Então tá bom. Outro sensor que a gente usa bastante é a IMU, tá? A IMU, de forma bem grosseira, ela dá para a gente o posicionamento no espaço de um corpo, né? A gente cola a IMU, o sensor, em um corpo e ele mostra qual que é a orientação, né? Lembra lá dos sistemas de coordenadas do Copelecim? É como se ela falasse onde está aquele sistema de coordenada do centro de massa de cada item do Copelecim, tá? Ela fornece isso para a gente. Ela também fornece velocidades. Hello viewers, if you are interested in making an IMU Espera aí que eu preciso pôr a legenda, eu esqueço. Cadê? Legendas. Detalhes. Traduzir. Acho que já passei P, né? Português, pronto. then this video will help you to make it successful. Purpose of IMU is to measure a specific force on a body or its rotational motion or sometimes its orientation. It is the main component of inertial navigation system used in aircrafts, drones, and in many. To make the IMU, we need a combination of sensors like accelerometer, gyroscope, and magnetometer. These combinational sensors are also called EMU sensors. Why to use these sensors in combination? As each sensor alone have uncertainty in measurement. Unfortunately, all these sensors have different problems.
By combining these sensors, one will compensate a problem of other. That's where the sensor fusion comes. We will discuss it in detail in the next video. Thanks for watching this video. A EMU é um sensor que mede aceleração, né, com acelerômetro. Ele mede a posição do item e mede também a força magnética, tá, do campo magnético da Terra em relação àquele sensor. E com isso a gente consegue o que eu conversei com vocês, seria a orientação daquele objeto no espaço. Problemas da EMU. Ela é extremamente sensível, então você não consegue trabalhar com ela somente e falar, o robô está aqui, né? Então ela precisa de outros sensores. A gente chama isso de fusão sensorial. Na verdade, a EMU já é uma fusão de 3 tipos de sensores. E a gente consegue, com esse item chamado fusão sensorial, diminuir as incertezas, não é zerar. Em robótica, um grande problema que a gente tem é a incerteza, né? Nenhum sensor nosso é completamente perfeito. E dependendo do tipo do erro que a gente tem, a gente pode imaginar que o robô está num lugar ou com uma orientação e ele está completamente diferente daquilo que a gente imaginou, ou do que aquilo que a gente calculou a partir da informação do sensor. Por isso, um campo de estudo muito grande é a fusão sensorial. Tá? Opa. Bom, vamos. Aí aqui tem uma EMU em ação. Espera aí, volta aqui. So this represents sort of increasingly complex scenarios. A static sensor moving up and holding stationary. Esse não tem legenda. Vertical motion, cyclic vertical motion, but also an orientation change. We'll start logging. Ele tem na mão uma EMU, né? E ele vai mostrar, ele vai mexer com a EMU, ela está parada. E vocês estão vendo que ele está, né? Agora ele está mexendo o frame, o sistema de coordenadas da simulação através deslocamento da EMU, que é o nosso sensor. Então, a gente conseguiria ter um sensor, né? E colocar ele ligado ao Coperecim e fazer alguma coisa desse tipo. Né? Então, isso é muito interessante, a gente pode fazer inúmeras aplicações a partir disso. Como se a gente tivesse um controle, né, super legal, que a gente, em vez de mexer com os botões lá para jogar videogame, a gente conseguisse mexer o controle. Quem lembra do videogame lá, o Wii, ele fazia isso, só que com sensores um pouco mais rudimentares. Ele usava só o acelerômetro, é um dos 3 sensores que tem dentro da EMU. Tá bom? Vocês são da época do Wii? Não. Era legal, Wii. Vivi. Vocês lembram dele? Ele existia. Lembro. Era caro. Era caro, mas o controle mexia, era muito legal. Muito bom. Eu não queria ter. Eu também só queria ter, não tive não. Agora o GNSS, que a gente conhece aí como GPS, GNSS é o nome genérico, né? O GPS é uma constelação de satélites que atende alguns milhares, milhões de sensores, tá? Aí a gente tem o GLONASS, tem alguns outros, né? Tem o da Europa, tem o da China, tem o da Rússia, agora eu não lembro o nome de todos eles, e nenhuma delas atende bem o hemisfério sul. Então, se vocês estiverem no hemisfério norte, a cobertura da constelação de satélites é melhor e a precisão de localização é melhor no hemisfério norte.
At over 20,000 kilometers above sea level is a constellation of satellites, each orbiting Earth every 11 hours and 58 minutes. These satellites are continuously beaming data down to us on Earth, which is in turn received by devices such as your phone or navigational units in your cars, allowing you to see where you are on the planet. There are a lot of misconceptions about how GPSs actually work, an example being that your phone and the GPS satellites are both talking to each other. So let's get down to it. How do GPSs work? GPS stands for Global Positioning System, which works through trilateration, not triangulation or multilateration, which is commonly misconceived. There are many different types of navigational satellite systems from countries across the world, but the most popular and commonly used system is Navstar, which is the USA system. There are, however, Russian, Indian, Chinese, and European equivalent systems, although the Indian and Chinese systems sit in a geosynchronous orbit above their countries, which means they are not worldwide systems. The Navstar system, which is simply referred to as GPS, is what we will be focusing more on, although most phones and devices tend to have the capabilities to use both GPS and GLONASS. GPS satellites are set up in such a way that from almost anywhere on the surface of Earth, you should have a direct line of sight of at least 4 GPS satellites. This is quite important on the basis that GPS point positioning requires at least 4 satellites to calculate 3 position coordinates and the clock deviation. As GPS units are receivers, there needs to be something sending some sort of signal to devices such as your phone to receive. Each GPS satellite broadcasts a navigational message towards Earth, which contains an extremely accurate timestamp, which is obtained through an atomic clock which is on board these satellites. And the satellites also broadcast their position at the time of broadcast, with all GPS signals broadcasting at 1.5752 GHz and 1.2276 GHz. These 2 bits of information allow you to work out your position on Earth. With these satellites all sending exceptionally accurate time down to Earth, your phone or GPS receiver can compare the difference of time between when the signal was sent to when it was received to work out the distance between you and the satellite. By multiplying this time difference with the speed of light, as the signal is sent at the speed of light, you can begin to get the distance away you are from that satellite. As these satellites are also sending whereabouts they are, you can begin to draw spheres around the satellites, with you being somewhere on the outer border of that sphere. As we introduce more GPS satellites into the mix, we begin to get closer to where we are. By calculating the time differences between these satellites, we move from having no idea where we are to being able to pinpoint where we are, typically down to 5 to 10 meters on average, with the potential error being around 15 meters. There are a lot of factors which escalate the potential error, but the most significant is due to the ionosphere, a part of the upper atmosphere extending from 60 kilometers to 2,000 kilometers, where free electrons occur frequently enough to have an appreciable influence on the proportion of electromagnetic waves passing through this layer. This error is substantially smaller when satellites are directly overhead, compared to being larger the closer the satellites are to the horizon relative to you, as the path between you and the GPS satellites goes through more of the atmosphere compared to being directly overhead. Even things such as small variations in the atomic clocks found on board these satellites can cause major errors. A clock error of 1 nanosecond can translate to a 1 foot or 30 centimeter miscalculation. Then the theory of relativity kicks in, with the atomic clocks ticking ever so slightly slower than clocks which are stationary on the ground, which translates into a 7 microsecond a day delay. General relativity then also kicks in, with the effect of the gravitational frequency shift being far greater than the 7 microsecond per day delay due to the velocity relative to Earth. As the theory states that a clock which is closer to a massive object will be slower than a clock further away, the atomic clocks on board the GPSs are faster by about 45.9 microseconds per day. Combining the 7 microsecond a day delay due to the satellite's velocity relative to Earth and the GPSs being further away from Earth, this adds up to a 38 microsecond delay, which if left uncorrected would translate through to a 10 kilometer a day pseudo-range error, rendering GPSs invalid from the get-go if this was not to be taken into consideration. This is compensated by the GPS's clock's frequencies being slightly slowed down from 10.23 MHz to 10.22999999,543 MHz to cancel out the effects of relativity. So next time you turn on your GPS on your phone or other device, you should now realize just how much physics and maths is going in towards you finding your own location. Thank you for watching. Be sure to subscribe. Bastante informação, né? Mas o que eu gostaria que vocês guardassem é que a gente utiliza lá uma constelação de satélites,
né, para determinar a posição do dispositivo que recebe esse sinal, seja o nosso celular, seja o nosso robô, seja o que for. Depende, é claro, né, da antena desse dispositivo de recepção. Então, a gente tem o nosso celular, ele tem uma precisão legal, né, para a gente navegar aqui dentro da cidade, usando um carro, alguma coisa assim. Mas se a gente precisasse saber precisamente a posição ou colocar por exemplo, um sensor GPS para o carro andar sozinho, né? Nós não poderíamos usar a antena do nosso celular. A gente precisaria comprar um GPS diferente, um GNSS diferente, tá? Depende do poder dessa antena. Outra coisa, vocês devem ter estudado em algum ponto do curso, a antena pode, né, ser coberta, né, a área dela de recepção, coberta, por exemplo, por edificações muito altas. Então, a gente chama isso de canyon, né? Dentro da robótica, a gente pode, imagina, estou lá em Manhattan com o meu carro autônomo. Provavelmente o sinal de GPS dele vai ser bem pior do que se eu tivesse no meio do Minnesota, que só tem plantação, né? Eu vou ter outra cobertura de sinal. Então, são duas coisas muito importantes para a gente levar em consideração quando a gente for aplicar um GPS em uma aplicação robótica. Tá bom? Dúvidas, perguntas aí sobre o GPS? Perfeito, professora. Enquanto nada, professora. Entendendo o GPS, a gente consegue entender o Active Beacon. Vocês já devem ter percebido quando você entra numa construção, um prédio, alguma coisa assim, seu GPS, né, funciona pior ainda, né? Para a gente solucionar isso, um GPS alternativo seria a gente construir, né, o nosso sistema de localização dentro de uma aplicação indoor, né, uma aplicação com paredes em volta. Tá? Bluetooth beacons are small, inexpensive devices that you can use for indoor positioning, customer tracking, presence detection, and more. With the Proximi IO platform, you can easily integrate these features into your own apps. To achieve the best results, it's important that you use the right amount of beacons and put them in the right places. In this tutorial, I will show you where and how to install beacons for optimal results. The best way to start is by planning beforehand where you will place the beacons. Start with a map of the location where they will be installed. Start by placing beacons in the corners. Each beacon has a standard range of about 20 to 30 meters. Fill the missing spots until the whole area is covered. If your area has an odd shape, you might want to place additional beacons just to make sure that the entire region is covered. Indoor positioning relies on something called trilateration, which combines the measurements of at least 3 beacons to provide an accurate position. Don't worry if you have overlapping areas, as this is something that actually improves the quality of trilateration. Remember that some materials, such as metal and concrete, can block the beacon signals. Once you have planned your beacon placement, it's time to go and install them. Beacons should be installed at a height of about 2 to 3 meters. Good places are columns, walls, and even low ceilings. And they should be placed so that there is a clear line of sight between the user's device and the beacon, with no obstacles in between. You can use double-sided tape to place the beacons, but make sure that they are steady in a fixed location and properly attached. Try to put beacons out of hand's reach to avoid curious passerbys tampering with them or taking them. It is advisable to install beacons near the entrances of your venue. In that way, you can detect when the user enters or exits. Also, if your venue has multiple floors, you can put beacons near the elevator or near the stairs. In that way, you can detect when the user changes floor. Once you have installed the beacons, make sure to test that everything works. For this, you can use the Proximi IO management app.
Thank you for watching. Check out our other tutorials in our YouTube channel and in our website. And please contact us if you have any questions. Os Active Beacons, eles funcionam de forma bem similar ao GPS. Nós temos 3 antenas que precisam transmitir um sinal para o receptor, que está localizado no robô ou no item que você quer posicionar naquele ambiente. E você, a partir da distância, né, de cada fonte emissora, você consegue posicionar o seu receptor. Ele explicou aí a mecânica da instalação dos Active Beacons usando o Bluetooth, né? É um fabricante de Active Beacon, pode ser outro tipo de beacon, não precisa ser Bluetooth. Hoje em dia o mais comum é Bluetooth, tem ele com bem baixa energia, né? Muito baixa energia. Então, é uma coisa bem interessante. Vocês viram lá, ele não tem conexão com fonte de energia, é bateria mesmo, e funciona por um grande período. Então, é uma coisa bem utilizada em robótica. Claro, se você tiver diferentes andares, você vai precisar colocar no primeiro, segundo, terceiro pavimento, para você mapear todos aqueles pavimentos. E uma coisa que tem sido utilizada até dentro do nosso campus, como a gente tem Wi-Fi, né, pelo sinal, pela potência do sinal de Wi-Fi, tem um projeto do professor João Vitor de localizar os componentes, o receptor, a partir da potência de 3 sinais de antena dentro do campus. Não sei se alguém da turma de vocês está trabalhando nisso, ou se foram turmas passadas ou turmas, né, que são mais novas que vocês. Eu sei que ele já propôs esse projeto e faz um tempo que ele tem trabalhado com isso. Então, lá ele usa o sinal, a potência do sinal de Wi-Fi, né? Seria a mesma coisa que é feito só nesse vídeo, só que com Bluetooth. E acho que por último, o sensor ultrassônico, que é bem, né, característico, vocês já conhecem, já usaram o Arduino com isso daí. Ele emite, né, uma onda eletromagnética, não, ultrassônico, não, é uma onda mecânica mesmo, e ela volta, né, ele tem um receptor, e pelo tempo entre emissão e recepção, ele sabe a distância de um objeto. Você não consegue se posicionar, né? Não consegue saber a posição em relação ao ambiente, mas você consegue detectar um objeto à frente daquele sensor. Bom, acho que esse daqui todo mundo já viu e já até usou, né? Não, ainda temos mais alguns, peraí. A gente pode usar um sensor ultrassônico para fazer um mapeamento, né? A gente anda com um robô ou anda com um sensor ultrassônico pelo ambiente e a gente consegue mapear esse ambiente. Aqui a gente tem um ambiente real. Aqui a gente tem a simulação desse ambiente, né? Então, aqui são os pontos que ele coletou de distância. Então, ele encontrou anteparos nesses locais. Vejam aqui, ó, a gente tem uma caixinha e ele encontrou um monte de lixo aqui, né? Aqui também ele encontrou lixo. Aqui. Então, ficaria armazenado como se houvesse um anteparo aqui. A gente pode processar esses dados e começar a excluir, né, alguns desses pontos. A gente pode traçar linhas retas. E aqui, né, fica tudo muito lindo, mas na realidade a teoria é outra, tá? Aqui fica tudo muito bom, porque é uma área muito, né, retinha, estática.
fazer o mapeamento usando sensores ultrassônicos é rudimentar e difícil, tá bom? O que a gente pode usar no lugar disso? A gente pode usar o LiDAR, tá? Que é o sensor queridinho aí da robótica móvel. This is LiDAR 101, created by Velodyne to better educate the public about... Peraí. Faltou a legenda. Ah, esse não tem legenda. Bom, ele vai falando, né, sobre o sensor. Pro outro lado, gente. O Velodyne é um fabricante, né, do sensor. This is LiDAR 101. Eu vou falando para vocês. Ele apresenta esse vídeo é para apresentar o que é um LiDAR, né? Ele é usado muito em carros automáticos, né? Ele utiliza um feixe luminoso, né? Não é visível, mas é um feixe luminoso que funciona da mesma forma que o sensor ultrassônico. Ele emite o feixe e calcula o tempo desse feixe voltar para o receptor, e a partir disso ele detecta a distância. Vantagens: como é uma onda eletromagnética, ele não tem tanta interferência, depende, é claro, da refletividade do material, mas é uma aplicação bem interessante. Bom dele, não depende da luminosidade do ambiente, diferente de uma câmera, né? Você consegue usar ele noturno, e a tecnologia, né, permite que a gente tenha uma visão 360, né? Ele consegue varrer 360 graus, ele consegue varrer atualmente até 3D, vocês estão vendo aqui, são feixes, né? Não é um feixe único. Quando começou lá em 2000 e poucos, era realmente um feixe único, não varria 360 graus. Então, né, hoje a gente está num estado muito avançado com esses sensores. E aí você consegue mapear, né, tudo em volta daquele sensor. No final do vídeo tem algumas fotos de como fica esse mapeamento. Ele está falando das vantagens aqui em relação a uma câmera, né? Uma câmera normal, ela é uma visão 2D, né? Então, ela requer muito poder de processamento, você pode ter ilusões óticas, e o LiDAR, ele elimina isso daí. O problema dele, ele é caro pra caramba. Tá? Então, não é tudo lindo e maravilhoso. Na câmera tem pontos cegos. O LiDAR consegue ver o carro 360 graus. Isso aqui é o vídeo do fabricante, né? Tá falando das vantagens. Então, isso aqui é uma imagem, né, feita a partir dos pontos coletados de um LiDAR. Claro que isso aqui tem processamento computacional em cima, né? O que o LiDAR solta para você? Distâncias. Né, ele solta uma matriz gigante de distâncias. E você tem que fazer o processamento de o que essa distância significa. Né? Vai lá dar para você 1 metro, 1,1, né? E assim por diante. Você vai processar para obter alguma coisa desse nível. Bom. Conheceu o LiDAR? Eu não conhecia a professora, não sabia que ele chamava LiDAR, mas eu já vi que alguns veículos, acho que todos da Tesla faziam isso já. Fazem, eles usam. A Tesla usa isso sim. O que tem assim, de mais recente em robótica móvel, pensando em veículos autônomos,
é a combinação do lidar e da visão computacional. Então, a visão computacional, como vocês devem estar vendo lá com Fortuna, a gente adquire, né, uma câmera, né, faz um pré-processamento daquela imagem, extrai características, seria, né, isso é um carro, né, extrai algumas coisas ali, faz a detecção e segmentação, e aí processa em alto nível. Só que tudo isso daqui é muito custoso computacionalmente, e além disso, você precisa, né, posicionar isso no espaço, né? Então, tudo que você faz com o lidar, você tem que fazer ainda mais com a câmera. Além disso, a câmera tem o problema grave da iluminação. Posso colocar uma câmera noturna? Pode, mas aí você tem que, né, processar isso também. Então, são coisas que adicionam processamento. Por isso, confiar em um ou confiar em outro é ruim. Atualmente, estamos fundindo as duas coisas. Tá bom? Claro que depende de um computador parrudo para fazer isso. Um processador parrudo, né? Beleza? E agora sim, né, nós entramos um pouco mais na nossa disciplina e vamos ver como isso tudo funciona dentro do nosso simulador. Como é que foi para vocês fazerem a atividade dessa semana? Tem dúvidas, perguntas? Eu gostei do resultado ali da outra semana. Gostei assim, poucas pessoas entregaram, mas quem entregou ficou joinha. E me preocupou também a atividade lá do quadrado e da espiral. Eu acho que vocês sofreram em silêncio. Ou vocês abandonaram a atividade, porque foram pouquíssimas pessoas que entregaram. A atividade passada eu achei bacana, professora. E você tem razão, naquela penúltima atividade, a gente sofreu um pouco, na verdade foi na plotagem dos gráficos, mas o William depois ele me ensinou e eu entreguei, na verdade ela tá aqui. Eu não enviei, tipo, os gráficos atualizados. É tão simples de Bem plotar. simples. Eu posso abrir aí para vocês. Vamos combinar o seguinte: a tarefa de hoje vai ficar para o dia 14. Eu vou abrir uma entrega atrasada, tem um desconto de nota, mas vou abrir uma entrega atrasada para quem quiser entregar de novo a da espiral e do quadrado. Eu vi que vocês foram extremamente criativos, usaram um pi para lá, um pi para cá, foi uma coisa assim, né? Vocês estavam criativos. Eu Mas, fiz outras formas também. teve gente que se empolgou no desenho, mas eu queria que vocês tentassem, tá? É importante para vocês praticarem até para o projeto final, né? E terem dúvidas. Então, eu fiquei 2 semanas a mais para vocês entregarem com algum prejuízo de nota, mas é legal tentar. Tá? Bom, aqui no Copélia, que vocês já devem estar acostumados, a gente tem, dentro de componentes, os sensores. Se a gente rolar aqui essa aba, a gente tem, né, esse 2D Scan Laser, é um lidar. Né? A gente, na aula passada, vocês fizeram, inclusive, um encoder. Né? Vocês falavam a posição angular de uma junta rotacional a cada instante. Então, aquilo ali é um encoder, né? Um encoder incremental. Bom, depende como vocês implantaram, se é incremental ou absoluto. Pode ser as duas coisas. Aqui a gente tem um GPS, aqui a gente tem, inclusive, um sensor baseado em um sensor real. O fabricante aqui é a Rokuyo, e o modelo dele é o URG04LX. Vou colocar ele aqui, dentro da nossa cena, e colocar ele para funcionar. Vocês vão ver que ele tem, né, ele desenha aqui um feixe vermelho ilustrativo. A hora que você liga um sensor, ele não faz isso não, tá? Mas ele mostra onde é o range angular, né, de detecção. Então, ele vai aqui do 0 ao 270. Professora, você bateu o olho e sabe que é 270? Não, eu tinha olhado lá no fabricante e tal, né? Então, já sabia. Vou tirar o zoom aqui, peraí.
Vou olhar ele de cima. Aqui. Aqui vocês conseguem ver, ele tem uma distância entre o sensor e o máximo. Se eu tiver um objeto aqui para fora, onde está meu cursor do mouse, por exemplo, ele não detecta. Se eu colocar um objeto aqui, vamos fazer exatamente isso. Aqui. Vou colocar um objeto desse tipo aqui. Vou jogar ele aqui em algum lugar. Vocês estão vendo que ele detectou, né? Então, o feixe luminoso parou de passar aonde estava o objeto. Vou dar um zoom lá no objeto. Para vocês verem o que está acontecendo. Então, ele está detectando isso daqui, né? Claro, desse feixe para esse, ele acha que isso tudo aqui está preenchido. Ele não está vendo que é realmente um T, né? Ele está só detectando que tem um objeto aqui. Posso aproximar esse objeto, se o meu computador colaborar. A gente vai conseguir, gente. Tenho fé. Aí. Vou aproximar ele. Nessa orientação aqui, eu não vou conseguir nada muito melhor. Agora, se eu girar ele, por exemplo. Outro lado. Aí. Caramba, difícil. Aí, parei. Agora, eu consigo ver, né, isso daqui. Essa parte do T. O que eu perdi? Eu perdi, né? É como se esse objeto fosse sólido. Ele fosse sólido, né? Desse ponto aqui está o meu cursor até o feixe luminoso. Ele está vendo como se tudo isso daqui tivesse algum obstáculo. E claro, ele não vê o que está atrás do objeto, né? Então, na hora que o robô está vendo isso daqui, ele não sabe o que está atrás. Se eu precisasse mapear essa sala, por exemplo, eu precisaria rodar, né, o objeto, como foi feito lá naquele vídeo, para entender a forma completa do objeto, tá bom? O que eu quero de vocês? Vocês podem usar, né, é livre a consulta, vocês podem vir aqui, olhar a programação daquele sensor, mas eu não quero que vocês copiem isso daqui. Quero que vocês criem, né, um lidar usando um sensor de proximidade. Onde fica isso, professora? Vamos lá, fazer uma nova cena. Vou adicionar aqui sensor de proximidade do tipo raio. Aqui, qualquer objeto que eu colocar entre o início desse raio vermelho e o final, ele vai detectar, né? Então, ele vai acusar que tem um objeto ali. Eu quero que vocês façam um sensor desse tipo, lidar, usando uma junta, né? Ela vai rotacionar e que ela varra o ambiente, considerando o seguinte. Vamos lá. Um range angular de 120 graus, então vocês vão varrer 120 graus, um range de distância de 30 a 1,5 metro, e a resolução angular, ou seja, você vai medir a cada 0,2 graus, né? Dentro de 120, você vai partir de 0 em 0,2 graus. Tá bom? E o que eu vou querer que vocês façam? Imprimam aqui naquela caixinha de diálogo. Deixa eu só achar ela aqui. Ah, não está aparecendo, peraí. Nessa caixinha de diálogo aqui, ó, quero que vocês imprimam a matriz que contém todas essas medições. Desse tipo aqui. Peraí. Vamos parar.
Para isso, vocês vão ter que fazer o handle, vocês vão ter que pesquisar lá no manual do usuário qual é a função que pega a distância usando um sensor de proximidade. Vocês vão ter que descobrir como é que faz uma matriz usando Lua. Dica, tá tudo aqui, tá? Só dá uma fuçada nesse código. Essa parte de inverter matriz aqui é viagem, tá? Cadê você? Ó, em algum lugar aqui, ele armazena o points, né, que é onde está cada ponto, né, cada distância. Então, o que eu quero fazer é justamente imprimir essa matriz points. Tá bom? Que ele destrói points em algum lugar. Bom, fica meio que de tarefa de casa, né, para vocês. Vai ser uma tarefa mais difícil, tá? Eu realmente vou pegar pesado nessa daí, mas vocês têm 2 semanas para vocês encontrarem aqui o points, tá? É uma matriz. E fazer a impressão dela aqui no próprio terminal de comunicação, tá bom? Na verdade, se vocês deram uma fuçadinha lá no fórum, vocês vão encontrar isso muito fácil, tá bom? Pode ser tanto com esse modelo aqui, quanto com um modelo desse tipo. Deixa eu fechar ele aqui. Aqui em equipamentos, sensores, vocês podem usar esse daqui também. Diferença desse daqui para o FAST. O FAST, ele usa a câmera, né? Então, é um outro tipo de processamento. Ele não parece o LiDAR real. Por que tem ele simulado assim? Ele é mais rápido do que a simulação com sensor de proximidade. Mas como que eu quero nessa atividade é que vocês busquem comandos lá no manual do usuário, que vocês explorem isso, eu queria que vocês usassem ele com o sensor de proximidade mesmo, tá bom? Dúvidas sobre o que é para fazer na atividade? Aonde encontrar respostas? Opa, tudo perfeito, professor. Tá bom. Semana que vem, diferente do que a gente tem feito, nós vamos ter uma atividade assíncrona, tá? Semana que vem, provavelmente, eu não estarei disponível na hora da aula de vocês, mas estou disponível para tirar dúvidas pelo WhatsApp. Por isso, eu até deixei a atividade para fazer a entrega na outra semana, tá? Então, a gente vai ter aula no dia 14, aula síncrona, e aí vocês reúnam as dúvidas para a gente tirar lá no dia 14. Na semana do dia 7, eu vou soltar um vídeo,
né? Provavelmente deve ser aqui na segunda. Vou soltar um vídeo sobre a integração do Coppelia Sim com o ROS. Como que a gente faz para publicar mensagens e receber mensagens usando o Coppelia Sim. Tá? Então, é importante que vocês tenham feito as atividades, porque a gente vai usar elas para as tarefas seguintes e para o projeto final. Tá bom? Então, eu encerro por aqui e desejo a vocês uma boa semana. Perfeito. Boa semana, professora. Até mais.